Olá, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre personagens. A gente já estudou nessa unidade textos que falam sobre fábula, textos como do gênero textual Conto Maravilhoso, e aí a gente viu que no decorrer desses textos aparecem para a gente aquilo que a gente chama de personagens. Esses personagens são importantes no conteúdo do texto, porque na narrativa ele desempenha um papel na ficção muito importante. A gente pode elencar que dentro desses personagens, que pode ser inclusive pessoas ou algum objeto, dependendo do papel que eles desempenham dentro do texto, eles vão ter algumas nomenclaturas, que a gente vai chamar também de algumas definições no decorrer do estudo. Então a gente vai estudar agora tipos de personagens. O texto ele está na página, o assunto ele está na página 64 e eu convido vocês a colocar lá. Então, a gente pode ter alguns personagens que são principais dentro de uma narrativa. O primeiro que a gente vai dar ênfase agora é o protagonista. Esse protagonista ele tem aquele papel principal, ou seja, ele é a pessoa ou o objeto mais importante da narrativa. Provavelmente sua mãe e seu pai devem ter aí, enfim, em que você mora, ou até mesmo você, o hábito de assistir uma novela. Ou aquele seu filme preferido. Aquela pessoa principal da novela, aquele ator, aquela atriz principal daquele filme que você tanto gosta, eu vou chamar de protagonista. E aí a gente tem um outro personagem, que geralmente é o personagem que se opõe, ou seja, ele é do lado contrário, do lado oposto do protagonista. E aí ele recebe o nome de antagonista. E existe o terceiro elemento nessa narrativa, dentro desse texto, que eu vou chamar de secundário, que ele vai ter também uma participação, mas ela não é uma participação tão efetiva. É uma participação menor. Então, existem três tipos de personagens dentro da narrativa, que eu vou chamar de protagonista, que vai ter um papel principal, que eu vou chamar de antagonista, que vai se opor a essa pessoa ou a esse objeto que faz papel principal, e vão ter aqueles personagens secundários, que são aquelas pessoas que desempenham um papel menor dentro do texto. Tá bom? Então, protagonista, antagonista e secundário. Seguindo, então, a gente vai entender um pouquinho como é que isso desenvolve, como é que isso aparece dentro do texto. Percebam que a tela está em branco, porque a gente vai começar a criar aí dentro da gente, da nossa cabeça, aí um pensamento relacionado a isso. Pois bem, todo mundo já deve ter assistido, ou já deve ter ouvido, deve ter lido um texto de uma personagem bem famosinha, que é quem? A Bela Adormecida, que conta a história de uma princesa, né, que quando completa, é amaldiçoada, que quando completar 15 anos ela vai acordar, mas ela só, e aí vai furar o dedo com um fiar, vai dormir muito, e aí ela só vai ser despertada pelo beijo de alguém que a ame de verdade. Ela, portanto, dentro dessa história, a gente analisando relacionada à personagem, ela é que tipo de personagem? Se você pensou que ela é a protagonista, você com certeza acertou. Ela, nessa história, ela é a protagonista. Lá atrás, se você observar essa imagem dela, no plano principal vai ter a Bela Adormecida e o príncipe a beijando. Atrás a gente vai ver um dragão e logo do lado a gente vai ver uma bruxa. Não é isso? Essa bruxa, dentro desse contexto, dessa história aí da Bela Adormecida, ela desempenha que tipo de papel, que tipo de função dentro dessa narrativa? Se você disse que ela é a antagonista, você acertou, porque ela se opõe à pessoa que desempenha o papel principal. Ou seja, neste filme, a Bela Adormecida, ela é a protagonista e a antagonista é a bruxa que está lá atrás. Tá certo? E nesse filme agora? Todo mundo deve ter assistido também, né? Saiu inclusive o 2 do ano passado. Esse filme aí de Malévola, ela que era, no filme lá de cima, que a gente tá vendo da Bela Adormecida, ela era a antagonista, ela passou a ser o que nesse filme? A protagonista, muito bem.
Portanto, a gente vê que dentro desses dois elementos, a gente vê que no primeiro, onde ela desempenhava o papel de antagonista, ela no filme dela passou a ser a protagonista, certo? Então a gente tem agora aqui dois papéis de protagonismo. No primeiro, a Bela, e na segunda imagem, a Malévola, tá bom? Então, ela era... A Bela, no filme dela, ela é a protagonista, e Malévola, no filme dela, ela também é a protagonista. Ela só vai ser antagonista em outra situação, quando ela participa do outro, ou melhor, do primeiro filme, né? E aí ela passa também a ser uma protagonista no filme dela. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu vou deixar na descrição do vídeo a página que vocês deverão responder e deverão estudar, tá certo? Abraço e até mais!